Fala, investidores, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe 4 ações que eu acho que são interessantes, têm um preço bem acessível, todas custam menos de R$10 e também pagam dividendos. Inclusive, das 4, 2 têm data com próxima. Então, talvez valha a pena você dar uma olhadinha, estudar e, quem sabe, até investir nela. Lembre-se que isso aqui não é recomendação, mas sim é uma ideia para que você possa pesquisar e decidir por você mesmo se deve ou não investir em alguma delas. Eu sou a Cássia Marinho, te convido a se inscrever aqui embaixo, a conhecer os demais conteúdos aqui do canal e também me conte aqui embaixo nos comentários daqui a pouquinho se você investe em alguma dessas ações. Aliás, se você já investe em ações, quero saber aqui nos comentários. E também te peço o seu like, que ele é muito importante, e vamos lá agora conhecer estas empresas. A primeira empresa é a Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia. Ela é uma empresa que é responsável por gerar, transmitir, distribuir e também comercializar energia, além de também atuar na parte de telecomunicações. O seu código na bolsa é o CPLE6. Esse é o que tem mais liquidez. Atualmente sua cotação é R$ 7,93. E nos últimos 12 meses, ela se valorizou em 3,12%. Estou usando aqui o site do Investidor 10 para vocês. O seu PVP atual é de 1,04 e o Dividend Yield está em 11,17%. Uma ferramenta boa em relação ao site do Investidor 10 é um comparativo em 5 anos. Vocês podem ver aqui que ela cresceu bastante nos últimos 5 anos, mas tem um ponto que eu acho bacana, que é o seguinte: se você tivesse colocado R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você receberia R$ 3.360. Então, é uma ferramenta bacana que dá uma base de quê? Do longo prazo. Esse que é o ponto que é interessante em relação aqui. Investir no longo prazo, nunca ser imediatista. Vindo aqui para a parte de dividendos, então, o Dividend Yield médio nos 5 anos foi de 8,78%. O atual cresceu bastante, vocês podem ver que foi para 11,17%. Então tá muito bacana, cresceu bastante os dividendos da Copel. Vindo aqui para o histórico, vai pagar agora em junho 14 centavos. Porém, pelo que eu conheço a Copel, deve estar próximo de anunciar um novo dividendos. Então é o seguinte, o que eu faço em relação aos meus investimentos? Eu vou observando e aproveito sempre o quê? As quedas. Eu já invisto na Copel, eu tenho ela na minha carteira pessoal e sempre aproveito quando tem alguma quedinha. O meu PM atual está em R$ 6,50 e poucos centavos. Não sei assim agora o exato. Então, assim, eu estou aguardando uma queda para poder comprar um pouquinho mais e receber mais dividendos. Próxima empresa é o Banco Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo, com o código na bolsa BEES3. Atualmente sua cotação está em R$ 7,07 e em 12 meses ela cresceu muito, foram quase 56%. É um crescimento muito grande em apenas um ano. Mas, olhando aqui para o PVP, até que não está tão alto em relação ao crescimento. Está aí 1,12. O Dividend Yield atual está em 7,31%. E se você tivesse colocado R$1.000 há 5 anos atrás, hoje teria R$ 2.509. Tá bacana também. Pensando em termos de dividendos, só uma coisinha aqui antes. Um ponto bacana em relação aqui ao Banestes é fazer uma comparação rápida com relação ao Banco Bradesco e também ao Banco Itaú. Por quê? O Banestes, assim como o Itaú e também o Bradesco, eles pagam mensalmente uma mixariazinha de centavos. No caso, o Itaú e o Bradesco pagam 1 centavo e um tequinho. É aquelas casinhas que a gente não conta, mas que no final do montante vai. E o Banestes paga 2 centavos. A Cássia, mas é uma diferença tão pequena? Sim, é pequena. E todos eles pagam isso mensalmente e de tempo em tempo paga um tantinho a mais, certo? Então, essa mixariazinha, assim, entre aspas, mensalmente e 1 ou 2 vezes no ano tem aquele boom de dividendos. E pensando em relação a preço, como está o Itaú, como está o Bradesco, a gente tem que fazer uma comparação entre os 3 bancos e ver qual que de repente pode ser o melhor para você receber dividendos mensalmente e também para ter esse boom 1 ou 2 vezes ao ano
com estes bancos. Aliás, também, né? Se vale a pena bem investir em algum desses três, porque tem mais bancos por aí, como por exemplo o Banco do Brasil. Mas aqui a ideia é vir para o Banespa, então vamos voltar para cá. Em relação ao histórico em 5 anos, então a média aqui está em 6,25%. E vocês podem ver que atualmente aumentou um pouquinho mais em 7,31%. Como eu falei com vocês, o histórico dela é de 2 centavos mensalmente. E Datacom próxima, dia 3 de maio agora, ela vai pagar 18 centavos ainda em maio. Então assim, é um pouquinho complicado investir agora, pensando que ela teve esse boom de crescimento e sempre quando uma ação está próxima da Datacom, ela sobe um pouquinho mais, porque as pessoas estão comprando mais nessa época. Por isso que é bacana a gente se antecipar, comprar aproveitando as quedas e quando chegar da Datacom, tá tranquilo, está com um dividendo lá na sua conta, belezinha, já garantido, porque você não vai vender antes da Datacom. Na verdade, você vai ter um lucro muito maior, inclusive, porque você vai estar com a ação com um preço mais baixo do que na época da Datacom. Próxima empresa é a JHSF, que é uma construtora de alta renda. Código na bolsa JHSF3. Atualmente sua cotação está em R$ 3,69. E nos últimos 12 meses ela caiu bastante, foram quase 40% de queda. As consultoras são empresas que são cíclicas e não apenas ela, mas diversas estão sofrendo nesses últimos períodos. Então, é um momento também de atenção, de olhar certinho, por quê? Como ela é cíclica, ela está numa fase assim, um pouquinho ruim em relação à valorização, porém daqui a pouquinho ela vai retornar. Talvez pode ser agora aquele momento de colocar de pouquinho em pouquinho e aproveitar esse retorno das consultoras. Assim como também a Cyrela, também a Direcional, também a Tenda, MRV, todos estão sofrendo, assim como também a JHSF. O seu PVP atual está em 0,51 e o Dividend Yield está em 6,51%. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, você teria hoje R$ 2.844. Também tá bacana. Em termos de dividendos, então o Dividend Yield médio nos últimos 5 anos foi de 5,95% e atualmente 6,51%. Vocês podem ver também que ela ficou uma fase sem pagar, de 2015 até 2018. Depois voltou e só foi aumentando os dividendos para os acionistas. Datacom próxima agora, dia 18 de maio, e ela vai pagar quase 5 centavos por ação. Como tem um preço bem baixinho, talvez também valha a pena aproveitar as quedas agora, pensando o quê? No longo prazo. Tem uma Datacom agora, como eu falei com vocês, 18 de maio, e a próxima vai ser em 19 de junho. A última empresa é a Sanepar, que é a Companhia de Saneamento do Paraná. Ela atua na prestação de serviços para saneamento básico. Código na bolsa SAPR4. Atualmente sua cotação está em R$ 3,78. Nos últimos 8 meses, valorização pequenininha de quase 1%. PVP está bem baixinho, 0,65 e o Dividend Yield dela 8,15%. Caso você tivesse investido R$1.000 nela há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.271 na Sanepar. Em termos de dividendos, aqui tem uma situação do seguinte: a Sanepar sofreu bastante em relação à parte hídrica, então ela teve que reduzir o pagamento, mas sempre pagou. Então a média dos 5 anos está em 4%, porém ela voltou a subir o pagamento, então está em 8,15%. Um ponto em relação à Sanepar é o seguinte: eu invisto nela já tem quase 2 anos na minha parte pessoal. E falo o seguinte, a Sanepar é aquela empresa que realmente você tem que se antecipar em relação às compras. Por quê? Ela tem uma política em relação à parte de dividendos que ela anuncia hoje um pagamento para o ano que vem. Ou então, muitas vezes, a Datacom dela já passou e ela solta agora que vai pagar dividendos, sabe? Então, ela gosta que você compre e que você carregue ela com você. É isso. Olhem aqui para a tabela. Datacom dela, uma foi em junho, a outra foi em dezembro do ano passado e vai pagar agora em 30 de abril. Então, ela tem Datacom geralmente agora, próximo ao mês de junho. Vale a pena olhar certinho e colocar no radar,
para poder investir nas quedas. Eu gosto demais, para mim é uma ação que sempre me trouxe muita alegria, tem um preço acessível e é bacana porque você pode comprar de repente com aquele troquinho que ficou lá dentro da sua corretora, para não ficar dinheiro na sua corretora, sabe? É baratinha e para mim ela sempre trouxe muita alegria. E se você fosse comprar uma de cada ação dessa, você gastaria R$ 22,47. Gente, é sério. Não tem desculpa para poder falar assim, olha, eu não tenho dinheiro para poder investir. Para quem está iniciando, falar assim, não tem como. Gente, não é nem R$ 25. Nem R$ 25. Dá para poder investir. Basta você ter o quê? Um pouco de conhecimento em relação ao que está fazendo. Uma continha básica na corretora, porque tem gente que assiste e não tem conta, a corretora está só assim, olhando, observando. Invista. Lá na frente você vai ver o quanto que isso vai ser bom para você. Desde que eu comecei a investir, para mim foi a melhor coisa que eu fiz e quero também o mesmo para vocês. Esse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Deixe o joinha para mim e se inscreva no canal. Tchauzinho, até o próximo vídeo.